Olá, chocolateiros, chocolatas, chocolovers, estamos de volta aqui em mais um episódio do Grão à Barra Podcast. Vocês perceberam, né? O cenário mudou um pouquinho, nosso estúdio que a gente sempre grava está passando por alguns ajustes. Aí a gente pegou aqui o estúdio principal do Notícias Agrícolas, que vocês estão mais acostumados a acompanhar no dia a dia aí. Mas, enfim, faz parte, né, do nosso trabalho, mas o podcast não para jamais. Todas as semanas, quase todas as semanas, estamos aqui presentes. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o trabalho, né, um trabalho de especialização dentro do cacau, que é o trabalho de consultoria, né, para quem tem esses desejos de fazer o seu bean to bar, de se profissionalizar na área de cacau especial, de chocolates bean to bar. Tem consultores que podem te ajudar nesse caminho aí, né? A gente está trazendo aqui ao longo dos nossos podcasts muitas opiniões aí do Bean to Bar, e agora a gente está tentando focar aqui no nosso podcast algumas dicas ali um pouco mais técnicas, e quem vai me ajudar nesse caminho das pedras e mostrar umas coisinhas técnicas de como chegar ao seu próprio Bean to Bar. Eu estou aqui com a Luciana Monteiro, da Ara Cacau. Luciana, seja bem-vinda aqui ao site, do Grão à Barra Podcast, ao site Notícias Agrícolas. Oh, muito bom, muito bom. Muito obrigada, Erickson, pelo convite. Muito obrigada aos chocolovers, os chocolateiros, os chocolatras que estão aqui me ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho, né, do meu dia a dia, do meu trabalho. Bom, Luciana, não encontrei muitos especialistas, né, nessa questão do Bean to Bar, né, nessa questão de prestar assessoria para quem quer fazer um chocolate Bean to Bar, para quem quer se profissionalizar, né, nessa área do cacau de qualidade. Como é que você chegou, né, nessa especialização? Ah, legal. Em verdade, acho que tem muita coisa nova, né? A gente está passando por um momento que eu falo que é uma nova fase, um novo momento, uma nova história para o mundo do chocolate. Então, eu observei isso, né, alguns anos atrás, e aí foi um grande insight de eu montar a Cacau. Eu sou engenheira de alimentos, de formação, fiz mestrado na área de tecnologia de alimentos voltada já para o chocolate. Depois fiz uma especialização em produção industrial do cacau ao chocolate, mas numa escala industrial na Bélgica, e uma especialização em marketing de alimentos também em Portugal. Toda a minha carreira, né, todo o tempo que eu tive de jornada, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de novos produtos e voltado para o mercado de cacau, não para o bean to bar, né, mas para o mercado industrial de chocolates. Num determinado momento da minha vida, que eu estava buscando, né, fazer, enfim, alinhar um propósito, valores que eu tinha de vida enfim, cruzar tudo isso com o meu trabalho, eu comecei a pensar que, poxa, eu poderia ser consultora, né? Poderia fazer isso que eu faço, prestando serviços para as indústrias, que até então eu era empregada, eu trabalhava para essas grandes indústrias. Eu falei, eu poderia, né, montar uma empresa de consultoria. E a coisa foi se moldando, né? Devagarzinho foi se moldando. No primeiro momento, eu não achei que eu fosse trabalhar exclusivamente com chocolates, mas como a minha afinidade, a minha formação e tudo aquilo que eu falava a respeito do chocolate, eu conseguia negócios com muito mais facilidade, eu, né, coloquei a consultoria especializada, dedicada somente ao negócio de cacau e chocolates. Hoje a Ara, ela já tem 3 anos, que eu estou indo para o meu 3º ano aí de mercado, né? Plantando sementinhas, então conversando com muita gente, fazendo muita viagem, visitando muitos lugares, né, tanto de produção de cacau quanto produção de chocolate, para entender, né, me considero, a gente usa esse termo especialista, mas me considero uma iniciante, porque tem muita coisa a ser entendida, muita coisa a se aprender, né? E teve um dos episódios aqui no nosso podcast que eu prometi para quem nos ouve que quando eu tivesse alguém da engenharia de alimentos, eu ia tirar essa dúvida.
Eu já fiz essa experiência de ter uma barrinha de chocolate de uma indústria padrão e de uma indústria bean to bar. O número de elementos, né, de ingredientes que tem na indústria, ele é praticamente o triplo de ingredientes de uma barrinha bean to bar, inclusive com os nomes ali, né, os nomes químicos, enfim, meio misteriosos ali. Isso me deixou um pouco intrigado. Você que já esteve presente nessas duas indústrias, o que você pode nos trazer de prática que as grandes indústrias praticam, né, nos seus alimentos e que o Bean to Bar decidiu tomar um outro rumo? Ah, legal. Ai, que bacana, Erickson. Adorei essa pergunta, porque acho que é em torno disso que gira muito o propósito de por que a ARA existe, né? Então, assim, do ponto de vista muito técnico falando, a engenharia de alimentos, ela é uma engenharia que se especializou muito em fabricar o alimento em todas as suas composições, e principalmente em distribuir, democratizar e acessibilizar alimentos para qualquer pessoa, né? Então, eu acho que é uma área de conhecimento, é uma área de pesquisa assim, muito importante, que é um avanço para a humanidade, né? Hoje, se a gente pensa, né, da minha vivência, tudo aquilo que eu conheci de possibilidades que a engenharia de alimentos trouxe, ela é muito grande. Mas, quando a gente olha, por exemplo, né, para o chocolate, eu diria não exclusivamente a engenharia de alimentos, mas vamos chamar da indústria do chocolate. Ela foi se especializando muitas vezes em olhar para dentro de si mesma. Então, qual que é o meu problema? Né? O meu problema é que meu chocolate tá muito viscoso, eu não estou conseguindo fazer, performar ele tão bem do jeito que eu queria. E se eu adicionasse isso? Mas meu chocolate está pouco competitivo, né? Tem tantas outras indústrias novas entrando. E se eu colocasse aquilo? Bem, então meu custo continua muito caro e tem novos entrantes aí, o consumidor reclamando, quer pagar cada vez menos. Então deixa eu diminuir esse ingrediente aqui. E assim é o que, inclusive, dentro da indústria a gente chama do projeto salame, né? Que a gente vai cortando cada hora um pouquinho, a hora que você vê já acabou tudo e o produto se desconfigurou completamente da sua essência. Quando a gente olha para um chocolate industrial, ele tem esse perfil, né? Então, o cacau em si, que digamos é o protagonista do chocolate, ele foi sendo cada vez mais rejeitado, podemos dizer assim, ele foi cada vez mais sendo excluído do próprio chocolate, porque cacau é um produto caro, né? Isso mesmo se a gente não falar de um cacau de qualidade. O cacau em si, ele é uma matéria-prima de alto valor quando a gente olha para uma formulação de chocolate, principalmente falando da indústria. Então, se foram colocando esses aditivos, esses ingredientes, né, um chocolate ao leite, se você observar, hoje em dia, esses chocolates de massa são poucos que têm leite integral, leite desnatado. A gente começa a ver os derivados de leite que trazem só o conteúdo de sólidos, né, mínimo ali, para trazer um aroma, para trazer um sabor, mas aquilo nem leite mais é. Então, acaba que vai construindo uma briga muito acirrada em preço, em trazer cada vez mais um produto mais acessível, mais de baixo custo, por vezes, né, de maior rentabilidade para a empresa, e a gente chegou no que o chocolate é hoje, né? E aí, quando a gente chega nesse lugar, eu acho que a gente está vivendo um momento que o consumidor ele está questionando demais a indústria. E a indústria ela está se vendo contra a parede mesmo, né? Porque essa história desse monte de pozinho, desse monte de ingrediente que a gente não conhece direito, os consumidores estão se perguntando, vale a pena mesmo eu consumir isso? Do que você está falando? Eu não quero consumir aquilo que eu não saiba. E com isso, a indústria vem se reconfigurando. Talvez aquela muito velha e boa indústria tradicional, ela não queira interagir com esse novo movimento, continua lá fazendo o chocolate de sempre, mas a gente começa a ver uma demanda muito grande por um novo chocolate, mas um chocolate dessa vez feito de uma maneira completamente diferente.
eu quero sentir sabor de cacau, eu não quero nada disso que não seja, né, açúcar, manteiga, cacau ou leite, ou se for uma proposta diferenciada que seja um leite de alguma nuts, de alguma castanha, mas não me venha com esse pirim-pim-pim, né, com essas coisas aí que eu não quero saber. Como não necessariamente a indústria tenha condições de atender esse mercado, eu costumo brincar que até uma indústria paralela que segue, né? É um mercado que vem crescendo, você começa a ver historicamente a indústria de chocolate ela era coberta por grandes monopólios, né? Então empresas mega, né? Não é só questão de ser multinacional, mas multi tudo, né? Ela está em qualquer bimboca da parafuseta que você vai, você encontra essas grandes marcas por lá. E aí você começa a ver o oposto, o avesso disso. Então, em vez de um grande monopólio, vários micros, né, produtores trazendo essa identidade, criando essa conexão com o mercado consumidor. Como é que eu interpreto isso que você está nos falando, Luciana? Eu acho que assim, teve um período, né, principalmente no pós-guerra, em que as indústrias de alimentos buscaram tanto essa questão da globalização, né, de ter esse padrão de qualidade global, que isso exigiu que houvesse essas misturinhas, né, misteriosas no meio da formulação dos alimentos, né, principalmente os mais industrializados aí. Só que isso chegou num ponto em que você não sente mais o gosto original das coisas, né? Tem um grande exemplo que eu descobri, né, depois que eu fui investigar aí o Bean to Bar, é a baunilha, né? A baunilha também não é baunilha, é uma coisa que eles inventaram aí e chamaram de baunilha. Enfim, para você ser aceito em diferentes países, em diferentes lugares, houve essa necessidade de se padronizar tudo. E hoje está chegando o contrário, né? As pessoas buscando alimentos de origem, mas para ter esses alimentos de origem precisa ter uma outra palavrinha mágica que é a segurança alimentar. Você como uma investigadora aí, né, dos alimentos, né, uma especialista, como é que a gente chega nesse meio termo, né, da segurança alimentar de origem, mas que agrade o paladar de diferentes lugares do mundo? Bem, muito interessante isso também. Deixa eu pensar aqui como eu me estresso. É muito interessante ver que eu acho que as coisas em essência, elas sempre começam com um propósito muito genuíno, né? Não à toa, se a gente observar, o nome das grandes mega indústrias da cadeia do chocolate são sobrenomes de famílias, né? Então, eu gosto de falar isso porque não necessariamente o Bean to Bar que está fazendo o seu chocolate ali cheio de amor, cheio de propósito, daqui a 50, daqui a 100 anos, não vai ser a nova multiglobal que vai estar repetindo os mesmos erros, né? Então, acho que tudo começa com uma essência muito boa e os percalços vão fazendo aquilo perder, por vezes, sua essência. Então, eu digo isso porque, né, mencionando, por exemplo, pós-guerra e como eu comecei a minha fala, assim, de o quanto avanço tecnológico a gente viu na produção de alimentos, a gente observa, né, talvez numa história muito antiga, né, a baunilha ela foi inserida, talvez para democratizar um pouco um gosto muito acentuado de cacau, né? Então, você utiliza ali a baunilha para suavizar, para trazer mais harmonia, para trazer mais palatabilidade, agregar um público um pouco maior, né? Que o chocolate, em sua essência, ele é marcante. Só que daí aquilo, né, que era baunilha, que era colocado para harmonizar quase que como uma composição mais sofisticada, com o decorrer do tempo, ela passa a ser um uso obrigatório, né? Por vezes eu vejo muita gente falando que se usa baunilha para mascarar sabores, tal. Da minha experiência, quando eu trabalhava na indústria, a gente sequer usava essa palavra, né? Ah, a gente está colocando a baunilha aqui para mascarar uma nota ruim de cacau. Mas, em verdade, vai passando de tempo em tempo, as pessoas nem se perguntam
mas por que é que aquele ingrediente está ali, né? E se cria um hábito, e até mesmo o consumidor ele já come aquilo sem sequer prestar atenção. Então, todo esse movimento que a gente está vendo, né, das pessoas optarem pela diversidade, optarem pela origem, quererem conhecer a essência de uma produção local, o consumidor está dizendo para a gente, eu estou disposto a provar coisa nova, mesmo que eu não goste. Né? Então, ele também, por sua vez, começa a parar para pensar naquilo que ele está comendo. O que força nós, que estamos do outro lado da cadeia, a pensar como é que a gente vai entregar uma experiência prazerosa para esse consumidor. A indústria, por sua vez, ela vem se remodulando, algumas de verdade, algumas eu brinco eu falo que é só a roupa nova, mas com a mesma essência de sempre, né? Mas que esses aditivinhos, esses pozinhos, essas coisas, provavelmente num momento ali que foram inseridos, ele tinha uma genuinidade para acontecer. Por exemplo, o uso das gorduras vegetais também, né? Foi um recurso tecnológico. Quando a gente entende a tecnologia que está por trás da produção de uma manteiga que substitui, que é equivalente à manteiga de cacau, aquilo é muita pesquisa, né? Então, assim, olha que interessante, países de clima mais quente agora vão poder comer chocolate tanto quanto os europeus, os norte-americanos. Mas, depois que aquilo cai no gosto, então para de ser só um recurso tecnológico e vira uma fonte de baixar custo, propriamente dito, e que se lasque o sabor e que se lasque a experiência do consumidor. E é aqui que eu quero chegar no segundo ponto, num ponto crucial da nossa entrevista, né? A gente viu ao longo da quarentena, do fechamento dos mercados, as pessoas se voltando cada vez mais em fazer seus próprios alimentos, e com o chocolate não foi diferente. Eu fiz uma rápida pesquisa no YouTube, o que tem de gente tentando fazer seu próprio chocolate, seu próprio bolo, sua própria cobertura, enfim. Muita gente experimentando, né, a fazer até seu próprio bean to bar. Eu vi alguns vídeos aí. Só que tem um negócio que é um outro debate que valeria, acho que um outro podcast inteiro, que assim, existe um códex alimentários, né, que é distribuído pela ONU, pela FAO, que são as regras alimentares quando você quer fazer alguma coisa de origem, né? Vale tanto para as grandes indústrias, mas a visão deles já é pensando nessas pessoas que querem fazer seu próprio alimento de origem ali. E aí, qual que é o problema? Onde que eu quero chegar nessa minha pergunta? Essas pessoas, às vezes, acabam se aventurando e vender esses produtos que eles estão testando nas suas casas como se fossem ali um alimento já pré-aprovado pela Anvisa, vamos considerar aqui no caso do Brasil. E aí tem marketplaces aí que disponibilizam e que facilitam essa intermediação. Quais que são os riscos? É aqui que eu quero chegar. Né? Por um lado, nós temos esse códex alimentários dizendo, né, essa é a segurança alimentar que deve ser seguida. Por outro, temos essas pessoas testando e tendo a liberdade de vender em marketplaces, na internet e afins. Livremente, né? Isso. Isso é um ponto muito importante, viu, Erickson? Porque eu sempre digo, nós como produtores de alimentos, independente de eu ser engenheira de alimentos, independente de eu ser nutricionista, independente de eu ser uma pessoa amante do chocolate, a gente tem que entender que quando a gente tira uma coisa da nossa cozinha, que seja, e oferece para as pessoas, a gente tem uma responsabilidade em relação àquilo, tá? Aqui na área chega muitos, né? Inclusive é um perfil de cliente que chega, olha, me aventurei, pesquisei, coloquei a melanger lá em casa e agora eu quero me profissionalizar, mas eu não sei nem por onde começar. Isso é um bom passo para o empreendedorismo, né? Você entender qual que é o jogo que você tem que jogar a partir de agora se você quer entrar no mercado. Por uma felicidade, digamos, do chocolate, o chocolate não é um produto muito perecível, por exemplo, como um queijo, né? No caso do queijo, a gente tem histórias aí muito complexas, muito complicadas para contar
de fabriquinhas artesanais ali, né? É um produto que, do ponto de vista de microbiologia, ele tem uma estabilidade, assim, relativa, né? Não estou dizendo que é isento de contaminação, mas não é só isso, né? Eu, por exemplo, já vi em eventos, né, Bean2Bar, uma das marcas, né, vendendo chocolate com essência de limão. Daí eu falei, nossa, o que é essência de limão? Aí ela até me mostrou o vidrinho. Aquela essência de limão, na verdade, é o bom e velho aroma que a indústria também usa, só que no caso dela, dessa marca em si, não era uma essência para uso alimentar, né? Era uma essência daquelas que podem ser usadas para sabonete, para cosméticos, para qualquer outra coisa, mas não era grau alimentício. Então, veja bem, ela tinha a maior das boas intenções, mas ela não tinha um conhecimento que não era simplesmente adicionar aquelas gotinhas e comercializar o chocolate dela. Então, tem alguns entraves, tem algumas coisas ali no meio que a gente precisa ter um técnico ali do lado para te ajudar, para te dar a mão, para que esse tipo de coisa, por exemplo, não aconteça, né? Um ingrediente de não grau alimentício ser adicionado. Outra coisa também que a gente vê, assim, o nosso chocolate é feito com muito amor, a gente busca fazer uma coisa saudável, uma coisa que faça bem para as pessoas, mas tem algumas alegações que a gente não é permitido dizer, não é permitido fazer publicidade em cima disso. Então, você também está ferindo, né, a legislação brasileira, as regulamentações que tem ali. Então, como o mercado Bean2Bar vem crescendo, a gente vê inúmeras possibilidades, né? Tanto uma consultoria para começar negócio, cursos de formação, enfim, podcasts, notícias, várias coisas correndo por aí que podem trazer essas respostas, esse conhecimento. Mas pessoas que não são da área, elas estão vulneráveis, vamos dizer assim, a não entregarem uma coisa tão boa assim para os consumidores. E acho que é aqui que eu quero deixar, né, muito claro, né, que teve 2 ou 3 marcas que já passaram aqui pelo podcast que foram buscar a profissionalização, né, através da Luciana. O último exemplo foi o chocolate da Ju, que passou por aqui, e eles chegaram a comentar, né, que foram buscar o seu auxílio. E aí eu quero entender, né, aonde que começa o seu trabalho, né, nessas 2 modalidades, o Tree to Bar e o Bean to Bar, para essas pessoas que estão buscando essa profissionalização, esse empreendedorismo responsável. Legal. O trabalho com a ARA, ele se desenha a cada cliente, né? Então, geralmente as empresas me procuram, a gente tem uma conversa inicial e eu entendo a demanda delas, né? Muitos, vou comentar aqui de 2 perfis, né? Um é aquele que inicia, né? Que fez um curso, enfim, teve algumas experiências, foi buscando, foi aprendendo. Eu tenho clientes que abriu uma marca fazendo apenas curso de internet, né? E se jogou e foi, e aprendeu. E aí chega num determinado momento que eles entendem, olha, eu entendi, eu sei o que é fazer, mas tem alguns buracos, tem alguns percalços que eu não consigo avançar, né? Ontem mesmo, por exemplo, eu estava numa experiência de um cliente que já está no mercado há 1 ano e a temperagem para eles era, né, uma questão que eles não conseguiam avançar. Então, eles já tinham feito cursos, eles já tinham se capacitado de muita informação, mas eles falaram, olha, eu gostaria que você viesse até a minha área produtiva, avaliasse tudo que a gente fez, avaliasse tudo que a gente construiu, para dizer, para nos orientar onde é que nós estamos errando, porque o fato é, nós estamos errando. Então, esse é um perfil, né, de que ele se arrisca, e daí no momento da necessidade ele me chama. E um outro perfil também eu estou aqui com uma ideia, eu estou investigando, eu estou vendo que o mercado tem uma demanda para a produção de chocolates e eu estou querendo só o seu auxílio para montar o plano de negócio comigo, para me capacitar, para eu entender o que eu preciso para montar uma fabricação de chocolates e depois desenvolver os produtos para mim. Né? Então, nesses 2
digamos, são dois perfis muito chaves que aparecem aqui para a gente. E nesse processo, qual você diria que é a parte mais delicada? Aquela que normalmente onde as pessoas errarem, elas praticamente vão estragar toda a experiência ali, né? O chocolate não vai dar certo. Eu sei que a fermentação ela é importante, né? No processo de formação da amêndoa em si, né? Se a fermentação não funcionar, por exemplo, não dá nem para ir para frente, porque contamina tudo, enfim. Mas quais que são os pontos mais delicados? Eita, Lili, eu não consigo nem listar aqui numa mão só. Porque, assim, você comentou a respeito da fermentação. É um bom ponto. Mas o que é um cacau bem fermentado? Essa é uma pergunta que eu recebo aqui o tempo todo. Lu, como é que eu compro um cacau de qualidade? Né? Tem vezes que o pessoal me vê escrevendo, falando de alguma coisa. Ah, você fala tanto de cacau de qualidade, mas como é que eu identifico um cacau de qualidade? São critérios ali que, por exemplo, a escolha do seu fornecedor já diz muito do sucesso ou do fracasso que o seu chocolate vai ter. Então, começa por aí. Por vezes, né, eu digo que o meu trabalho começa quando o do produtor acaba. Mas o produtor também, por sua vez, se ele está muito isolado lá no campo e não tem interação com chocolateiros e ele não tem um feedback sobre as suas amêndoas, ele também nem sabe. Então, tá bom, a minha fermentação deu certo do ponto de vista aqui, né, das cartilhas que a gente tem, das orientações que a gente tem, das conversas. Mas ele faz um bom chocolate, né? Então, desde a escolha da matéria-prima, acho que a escolha da matéria-prima ela faz toda a diferença, mas quando a gente olha para isso como um negócio, a gente precisa entender que cada decisão ali ela vai guiar os próximos passos do nosso negócio. Então, eu preciso ter uma boa cadeia de suprimentos, isso eu não estou falando exclusivamente do cacau, eu preciso ter segurança da minha entrega, né? Eu preciso conseguir organizar tudo isso dentro de custos que vão me fazer rentabilizar no final do dia, né? Porque o negócio, para ele ser sustentável, ele precisa muito desse pilar financeiro. E depois todas as outras partes, né? Eu brinco que eu não tenho um armário aqui com formulações, com segredos industriais. Cada história é um desenvolvimento que eu vou fazendo junto ali, né? Com os meus clientes. Então, às vezes até no equilíbrio da formulação, né? Ele conseguiu chegar ali numa formulação, mas ela está desequilibrada, ela não está harmônica, ela não está numa proposta que ele gostaria de estar. Então, são ajustes que a gente vai fazendo na vela ali para o barco seguir para o rumo que a gente quer. E a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa. E uma outra coisa que eu percebi que aconteceu muito ao longo desses últimos 2 anos, principalmente, que a gente está aí com as coisas todas fechadas, enfim, são as pessoas buscando cada vez mais experiências sensoriais, né? Eu vi muito isso no café, né? As pessoas buscando experimentar cafés ali, às vezes até mesmo online. Eu cheguei a fazer alguns cursos online. No chocolate está acontecendo isso também. Essas mentorias sensoriais, né? De como experimentar o chocolate, como é que ele harmoniza, enfim. E você tem, né, no seu site essa questão da mentoria sensorial, querer entender, né, você dá cursos, o que você dá com relação à mentoria sensorial e o que você indica aí para os amantes que querem iniciar aí a ter essas experiências sensoriais. Legal. A mentoria sensorial, ela que a gente oferece aqui na área, ela é uma mentoria sensorial principalmente para você ir, né? Você vivenciar um dia no Aralab, né? Que a gente chama. O Aralab, ele é uma mini fábrica Bean2Bar, que ele te oferece todos os equipamentos ali que você tem para vivenciar, né? O que né, a gente prova, a gente degusta cacaus de diferentes origens, o que é um cacau commodity, o que é um cacau bom, tudo isso, quem está ali comigo vai provar, vai sentir, né, vai viver o que é isso. A gente passa pela torra, a gente passa pela fabricação do chocolate, eles têm aulas de têmpera, então é um momento muito
intimista, né? A mentoria, é importante dizer que ela é específica para um determinado cliente. Eu não coloco 2 clientes na mesma sala, é para quem realmente está focado ali no seu negócio. Então, ele vem e ele vai ter esse corpo a corpo, digamos, comigo ali para se preparar para o seu negócio. A Ara, ela não interage com o consumidor direto, né? Eu sou uma consumidora de chocolate, eu sou uma amante de chocolate, eu faço os cursos de degustação de chocolate como aluna, como convidada também, né? Eu não ofereço essas degustações, também não ofereço cursos para alunos. Realmente quem chega até a área é quem já está realmente preparado ou para entrar no mercado ou já está no mercado, né? E dessas experiências são para lá de especiais, eu, por exemplo, indico o Chocolatras Online, que está com um curso muito especial, né? Eu fiz até uma participação com eles, que é um jeito online também de se aprender, um passo a passo muito bem definidinho ali, de como degustar e como apreciar, né, um bom chocolate e como entender, né, quais são esses atributos, enfim. Enfim, e tem diversas experiências ali que a gente vai vendo, que eu também fico correndo atrás para saber onde que tem a próxima. Bom, e para minha sorte, a Luciana está aqui em Campinas, é pertinho aqui do Notícias Agrícolas. Se tiver alguma novidade, a gente vai estar sempre por perto para ficar antenadinho. Mas aí, a última, para a gente encerrar nossa conversa, o fato da gente estar aqui em Campinas, né? Você está aqui em Campinas, né? Que é um polo industrial, mas não é um polo tão chocolateiro, assim. A gente tem, acho que, uma empresa de chocolate aqui, a Monjolo. Aliás, enfim, Monjolos estão mais que convidados a vir participar aqui. Tem a fábrica de biscoitos aqui em Campinas também, mas, enfim, de chocolates... Não é um polo chocolateiro. Chocolateiro. O Brasil, a gente vai ter essa questão do bean to bar fortalecido até em lugares onde não tem esse viés tão para o chocolate, como é o caso aqui de Campinas, que aqui tem um grande potencial, apesar de tudo. E eu vejo em outros lugares do país também. Como é que você vê o futuro do bean to bar ao longo desse Brasilzão? Olha, se eu for mensurar pelo tanto que eu estou trabalhando, a gente vai ver muito bean to bar aí para o Brasil todo. Hoje, curiosamente, a Ara só não tem cliente aqui em Campinas. Só não tem, não, né? Exagerei agora. Mas nenhum dos meus clientes são de Campinas. Eu atendo o Brasil todo, né? Nordeste, Centro-Oeste, a região da Amazônia, por sinal, hoje mesmo estou indo para a Amazônia. Sul, Sudeste. Então, tem muita coisa por aí. Eu acredito que, assim, é claro que existem 2 concentrações muito fortes aqui, que já tem a tradição. A gente tem a região cacaueira ali da Bahia, né, que ela inclusive não é a maior produção, mas ela tem a cultura cacaueira. O que é isso, né? Você vai ali para a região, você tem N marcas, você tem N especialistas, você tem centro de especialização, e aí você vê, inclusive, derivados de cacau surgindo com muitas inovações. A mesma coisa para o sul, mas que além de já ter a cultura, tem também a familiaridade, né? É muito familiar o consumidor, quando está numa região mais fria, buscar pelo chocolate. Então, esses 2 pontos são importantes. Mas, quando a gente começa a ver, né, o bean to bar na essência dele, que é você trazer uma experiência sensorial, né, com as características locais ali, trazendo ingredientes daquela região, trazendo experiências daquela região, você tem aquilo se espalha, né? Aquilo realmente vai para todos os cantos. E é isso que a gente vem assistindo, é isso que a gente vem observando, né? Em polos que não são regiões cacaueiras, que não são regiões de frio, de serra, assim, mas que o bean to bar vem se espalhando também. Muito bem. Luciana, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast, ao nosso site Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. E convido você para conhecer meu Aralab aqui em Campinas, a gente marca, né? Para a gente tomar um café, comer um chocolatinho e você conhecer o que é essa mentoria sensorial que a gente tem por aqui. Vou sim, a gente vai combinar, a gente vai trazer aqui no podcast essa visita em loco aí. Que legal! Vamos deixar marcado, tá? Bom, pessoal, Combinado. é isso aí, esse foi o episódio de hoje. Lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Tem o Instagram próprio, né, que é o do grama__NA. Quando eu for lá na Aralab, é lá que vocês vão conhecer nos stories, enfim, né, vocês já sabem como que o Instagram funciona. E a gente vai fazer, então, vou marcar com o Luciano, vai ter esse episódio especial lá no laboratório aí do Cacau aqui de Campinas. E você que assistiu esse episódio pelo YouTube, lembre então de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos podcasts. Você está com uma internet boa? Assiste aqui pelo YouTube. A sua internet está nos dados móveis, não está uma internet tão boa assim, você está viajando, está indo passear, está dentro do carro ou está na lavoura e a internet não está tão legal, tem a opção apenas áudio lá no Spotify, então pega o nosso Spotify, está tudo aqui, né, no conteúdo, onde que você acha lá no Spotify, para não perder os nossos episódios, os nossos podcasts para Cacau, que está ficando cada vez mais interessante os nossos bate-papos aqui, beleza? Eu sou Erickson Cunha, nos vemos na próxima semana. Até lá, um abraço.